Nessa época de festas é bem comum a gente não apenas sair da dieta, mas enfiar o pé na jaca na hora da alimentação. Para dar algumas dicas para que a situação não fique tão complicada para o nosso lado, depois nós convidamos a nutricionista Eduarda Alves. Tudo bem, Eduarda? Tudo bem. Bom, vamos começar falando assim. O ideal é não exagerar, né? Correto. A gente tentar manter o equilíbrio, mesmo com tantas opções gostosas que a gente vai ter nessa época. Então, é ceia de Natal, é virada do ano. A gente tem que aprender a fazer escolhas. Por exemplo, se a gente vai comer um pouquinho mais na ceia, vamos equilibrar na refeição anterior. Se você vai escolher dar prioridade pela qualidade do alimento, eu quero um alimento mais gostosinho. Então, vamos segurar na quantidade, não vamos exceder em relação ao que a gente vai consumir daí. Bom, na noite, a gente já sabe que comer à noite nunca é o ideal, mas é uma tradição, tem a ceia, né? Correto. É legal durante o dia dar uma segurada. O que daria, por exemplo, para a pessoa comum aí fazer durante o dia? Olha, a recomendação seria para você manter uma dieta ajustada durante todo o dia, para você programar. Eu sempre falo que a gente tem que programar a refeição, porque quando você programa, você tende a comer menos, né? Então, programa a alimentação que vai ocorrer na ceia, coma menos, coma mais frutas durante o dia, não coma tanto industrializado, aumenta a ingesta de água, porque nessa época a gente tende também a consumir bebida alcoólica e ela desidrata muito. Então a gente tem que aumentar a ingesta de líquido também. Uma opção legal é os chás. Um chazinho durante o dia para você já pensar na digestão que vai ocorrer de uma alimentação um pouquinho mais gordurosa que vai acontecer na ceia. Agora, não é para ficar sem comer durante o dia todo, né? Não, porque tem os extremos também, né? Tem o pessoal que fala assim, eu não vou comer nada no dia 24 porque vai ter a ceia. Não compensa, porque se você vai pra ceia com muita fome, às vezes algo que você comeria em menor quantidade, você acaba comendo mais do que você gostaria, não porque tá gostoso, mas porque você passou fome durante o dia. Como é uma época em que normalmente o pessoal não tá indo pra academia e tal, de repente é legal dar uma diminuída, por exemplo, no carboidrato, assim, porque daí à noite normalmente vai ter uma farofa que tem carbo, né? Correto, seria interessante sim. Então, durante o dia a gente reduz o carboidrato porque a maioria das preparações da ceia são ricas em carboidrato. São massas, macarrão, a farofa, como você mesmo disse. Por isso que durante o dia que antecede, seria mais interessante a gente optar por refeição de comida de verdade, fruta, tudo que não é industrializado, seria muito mais interessante porque o valor calórico durante o dia não seria tão alto, né? Porque durante a noite tudo é mais gostoso. Sim. Se é mais gostoso, é mais calórico. E aí a gente pode dizer, por exemplo, no almoço anterior à ceia, pode ser uma omelete ou uma carne e uma salada, por exemplo? Isso, pode ser uma proteína grelhada de preferência, um peito de frango grelhado, acompanha de uma salada crua, de preferência, e uma opção de um líquido sem caloria, então uma água com gás, porque vamos deixar a caloria pra gente consumir na refeição que vale a pena. Então você faz um almoço mais redondinho, um lanchinho da tarde, bate um suco verde, cheio de minerais, nutrientes, que vai te saciar também porque tem bastante fibra. Logo você não chega na ceia com muita fome, igual a gente tinha comentado. E aí no outro dia tem o almoço, né? E aí é legal de manhã, o café da manhã também dá uma maneirada. Isso, inclusive, uma dica legal, a gente acaba comendo muito tarde na ceia. Se você acorda sem fome, você pode pular o café da manhã, porque o almoço também ele vai ser bem encorpado. Não que a gente precise pular e fazer tempos prolongados de jejum, mas no sentido, sem fome não come porque a ceia já foi um pouquinho mais tarde. Não, eu acordei com fome, eu quero comer. Vamos se alimentar então de proteína, pode ser um ovo mexido, pode ser um iogurte natural com uma fruta picadinha, uma coisa mais equilibrada pensando no almoço que tá por vir também. E podendo, claro, fazer uma caminhada, alguma coisa nesse sentido para dar uma queimadinha também. Bem importante, né? Porque a gente tende a ficar mais parado. Pelo contrário, o dia que a gente mais come, que a gente poderia estar se exercitando. Não é porque a gente tá de férias que a gente tem que ficar em casa. Então, às vezes, no dia 24 é muito corrido, que a gente tem todas as preparações. Mas no dia 25, a gente poderia, sim, fazer uma atividade física, até caminhar um pouquinho com a família que vai estar reunida e não ficar só em casa. Se a gente fica em casa, a gente querendo ou não fica só comendo, né? E depois voltar ao equilíbrio também nos outros dias, né? Exatamente. Uma coisa que eu falei muito hoje em dia, que eu acompanho os pacientes no consultório, é... O que acontece? A gente tem que entender que é a ceia do dia 24 e o almoço do dia 25. A ceia do dia 31 e o almoço do dia 31. A gente não engorda entre o Natal e o Ano Novo. A gente engorda se a gente entende que esse período, ele é constante e só acaba em 2020. Não é assim, né?
Então aí volta ao normal, segura a onda. Segura nesse intervalo aqui, porque a gente tem uns 4, 5 dias entre a virada do ano. Mantenha o equilíbrio, ajusta a alimentação, pratica atividade física para você poder passar a virada e também de forma equilibrada, mas poder se alimentar sem culpa, né? Porque o que acontece muito agora nessa época é a pessoa às vezes comer e sentir culpa. E quando a gente come com culpa, Fica sem graça, não né? fica nem gostoso, Exatamente. né? Tá certo, então. Muito obrigada, viu, pela sua Obrigada a participação você. aqui com a gente.